Olá, muito boa tarde para você que acompanha o nosso programa. Agora é hora de ficar informado com as notícias da Câmara e de São José. Então, segue com a gente. Hoje, um dos temas do boletim é a reforma tributária, que completou um mês desde a aprovação do projeto, mas que ainda está gerando dúvidas, viu? O que muda de fato e quando muda? Nós vamos falar também sobre os impostos e as funções deles e por que são tão importantes na gestão pública. Claro que tem muito mais informação. E para abrir o jornal de hoje, vamos acompanhar o trabalho dos vereadores que se reuniram no plenário durante a primeira sessão do semestre. Entre os trabalhos, os parlamentares apreciaram uma série de documentos e debateram assuntos de interesse público. Confira. Na pauta da primeira sessão do semestre, que marcou o retorno dos vereadores após o recesso parlamentar, muitos pedidos para serviços voltados à população. Entre os requerimentos e indicações, os vereadores solicitaram diversas ações de manutenção, como podas de árvores, limpeza urbana, troca de lâmpadas, além de obras e reparos pontuais. Outra demanda foi para a intensificação de rondas policiais em alguns bairros. Já durante o pinga-fogo, momento que os parlamentares vão à tribuna para debater e comentar assuntos de interesse público, os principais temas abordados foram fiscalização, inclusão, segurança pública, assistência social e saúde. O primeiro orador, o vereador Fernando Petiti, comentou sobre uma reunião do CONSEG, o Conselho de Segurança, com moradores do bairro Vila Adiana. Os moradores pediram uma ação efetiva para conter roubos e furtos na região, que, segundo o parlamentar, tem aumentado. Petiti também convidou a população para uma palestra sobre autismo, que será realizada na Câmara. Outro orador, o vereador Lino Bispo, informou sobre demandas da população que estão sendo apuradas junto ao poder público, a exemplo de reformas em uma pista de atletismo no bairro Vale do Sol, a construção de uma área própria para ginástica artística no ginásio Delmar Bufulim e outras ações voltadas para o esporte no bairro Jardim Oriente. O parlamentar também cobrou uma série de obras pontuais em diversos bairros. E o tema da fiscalização também foi abordado pelo vereador Rafael Pascucci, que falou sobre a entrega de um campo de grama sintética no bairro Bosque dos Ipês e das novas motos que serão usadas pela Guarda Civil Municipal. O parlamentar ainda mencionou sobre uma visita ao Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar, e da apuração de demandas apresentadas pela população. Já o vereador Roberto Chagas cobrou obras de mobilidade na Zona Norte e comentou sobre a entrega de quadras esportivas na região. Chagas também anunciou que vai se reunir com a Sabesp para apurar queixas de falta de água para os bairros da Zona Norte, que, segundo o parlamentar, ficou 4 dias sem água. No assunto da perturbação do sossego e da ordem pública, o vereador Dr. José Cláudio exibiu uma reportagem que mostrou a atuação dos fluxos na cidade. Dr. José Cláudio pediu maior fiscalização das autoridades, incluindo a execução de uma lei aprovada na Câmara que proíbe a realização dessas festas. E tratando da saúde, o vereador também pediu auxílio do poder público ao GAPC, o Grupo de Apoio à Pessoa com Câncer. Também na tribuna, o vereador Juvenil Silvério destacou a programação do aniversário da cidade, que mobilizou a população e diversas autoridades. Juvenil ainda falou sobre a abertura da Jornada Mundial da Juventude, realizada em Portugal. Outra parlamentar, a vereadora Amélia Naomi, cobrou do governo do estado e do município mais políticas públicas para combater a pobreza e a desigualdade. Segundo a vereadora, o orçamento da cidade poderia ser usado para acolher famílias carentes com destinação de cestas básicas. Ainda de acordo com a parlamentar, em São José, cerca de 60 mil famílias enfrentam a pobreza. Quem também comentou sobre a situação da pobreza na cidade foi a vereadora Juliana Fraga. A parlamentar apresentou um vídeo em que caminhava pela região do Sítio Bom Retiro para mostrar pontos da cidade que estariam abandonados pelo poder público.
A vereadora cobrou a regularização do bairro e também a ampliação das linhas de ônibus. E em outro vídeo exibido no plenário, o vereador Rogério da Acazem anunciou um projeto de urbanização da estação ferroviária do distrito de Eugênio de Melo. Segundo o parlamentar, o local vai receber uma série de melhorias para atender a população. Outra melhoria para a região, apresentada pelo vereador, é a construção de uma capela mortuária para o cemitério da comunidade local. Cobrando um maior diálogo entre o legislativo e o poder público, o vereador Renato Santiago pediu que os secretários e outros agentes públicos estejam atentos e preparados para atender às demandas dos parlamentares, em especial no esporte. Renato comentou que participa da Frente Parlamentar e da Comissão Permanente sobre o tema e pediu mais participação nos debates do setor. E o vereador Tomás Henrique também falou sobre a necessidade de uma relação amistosa entre a Câmara e a Prefeitura. O parlamentar criticou uma informação falsa direcionada a ele, postada na internet. Tomás pediu a responsabilização do envolvido, além de providências éticas e sanções por parte do poder público. Já o vereador Marcão da Academia informou sobre 2 projetos do governo do estado que irão atender São José dos Campos. O primeiro é o projeto Prevenir, voltado para atender e acolher dependentes químicos e familiares. O outro projeto é o anúncio de 2 unidades do Bom Prato para a cidade, uma móvel e outra fixa. Em um vídeo, o parlamentar apresentou as melhorias das propostas. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Mudando um pouquinho de assunto, agora a gente fala de emprego aqui no Boletim, aquela hora boa para quem busca uma oportunidade. Então vamos descobrir quais são as vagas de trabalho abertas aqui em São José? Dá só uma olhada. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de limpeza, ajudante de montagem, ajudante de obras, arte finalista, assistente de vendas, atendente de lanchonete, atendente de loja, atendente de sorveteria, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, confeiteira, costureira, cozinheiro geral, cuidadora de idosos, designer gráfico, eletricista, eletricista de manutenção, empregada doméstica, executivo de vendas, meio oficial serralheiro, operador de telemarketing, orçamentista, pizzaiolo, serralheiro, tapeceiro de móveis, vendedor, vendedor de consórcios, vendedor externo e vendedora interna. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de atendente de loja, oficial de estoque e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E bom, trazendo agora atenção para a saúde, você sabia que os procedimentos para requisitar remédios de alto custo agora passaram a ser realizados exclusivamente na Farmácia Central de São José? Então, informação importante, viu? Se você depende destes medicamentos, tem que ficar atento à mudança, para evitar ficar sem a medicação, que é muito importante. Então, a gente vai chamar a repórter Fernanda Santos, que está na Farmácia Central, e vai passar todas as informações para a gente sobre o que mudou. Muito boa tarde, Fernanda. Uma ótima tarde para vocês aí do estúdio, uma excelente tarde para você que acompanha o nosso boletim legislativo, viu? Então, é isso, tá? Os processos de medicamento, né, de alto custo que eram abertos nas unidades básicas, agora podem ser solicitados e renovados na Farmácia Central, que é onde a gente está aqui agora. E, além disso, não fica mais restrito a um dia da semana, tá? Quem vai contar para a gente todos os detalhes dessa mudança é a Deise Montes, diretora de Atenção Secundária à Saúde. Deise, muito obrigada por nos atender aqui no Boletim Legislativo. Uma ótima tarde para você. Primeiro, explica para a gente o que mudou na abertura do processo de medicamentos de alto custo.
Claro, primeiramente uma ótima tarde. No processo em si, nada muda em relação à questão da documentação do processo. Permanece a mesma exigência, processo físico, com a documentação a ser apresentada de acordo com cada medicamento. O que muda agora é que nós ampliamos os dias e os horários de atendimento. Nas UBS, cada UBS tinha sua rotina. Algumas UBS atendiam só de manhã, outras só à tarde, algumas 2 vezes por semana, 1 vez por semana. Então agora nós unificamos, então o munícipe pode abrir o processo de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 17 horas, mediante agendamento, ou via 156 ou via site da Prefeitura. Acho legal a gente reforçar quais são os documentos, né, necessários para solicitar, Deise. Vamos reforçar para o pessoal que também não é necessário nem fazer o agendamento prévio, né, por favor. A documentação ela vai de acordo com cada medicação. Então o médico ele vai fazer a prescrição da receita. Então o que é unificado para todas as medicações, 2 vias de receita e o LME. Isso toda medicação exige. Mas dependendo da medicação ela vai exigir um tipo de exame, alguns exames de imagem, alguns exames de sangue. Então é importante que realmente o médico veja cada medicação que está disponível no site do Estado e lá ele veja qual é o protocolo para ele poder prescrever e o munícipe conseguir abrir esse processo. E uma última questão, Deise, lembrando, né, acho que falar de medicamentos de alto custo, né, a gente está falando de remédios que pode custear centenas e milhares de reais, né? Então e são indispensáveis aí para o tratamento de um paciente, né? Acho que é importante, né, a gente ter aqui na nossa cidade esse atendimento para essas pessoas, né? Exatamente. A farmácia central ela tem esse intuito de facilitar, né, o acesso desse paciente a essa medicação de alto custo, que é dispensada pelo Estado, né, entregue a nós pelo Estado, e a gente faz esse processo tanto da análise da abertura do processo até a entrega da medicação. A medicação, para ele poder saber se ela está disponível, ele pode receber um SMS, quando está disponível a gente envia um SMS, mas nem sempre o munícipe recebe. Então é importante que ele sempre esteja atento no site da Prefeitura, que tem um local para consultar, que chama Consulta de Medicamento, tá? No início, na página principal do site, ou então pelo 156 também. Estando disponível, ele agenda para poder fazer a retirada aqui na farmácia. Ok, obrigada, Deise, viu, pelas suas informações, por esclarecer todas as dúvidas do pessoal, viu? Então, gente, vou reforçar para vocês aí o novo endereço da Farmácia Central, né, que fica na Avenida Madre Teresa, número 449, na região central, viu? Onde a gente tá? Então fica em frente à orla, né, aqui do banhado, viu? E aí funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, como a gente informou aqui para vocês, tá bom? É isso, voltamos com vocês aí para o estúdio. Muito obrigado, Fernanda, pelas informações. Vamos reforçar o serviço então, pessoal? O agendamento tem que ser feito pelo 156 e a Farmácia Central funciona na Unidade de Especialidades de Saúde 1, que fica na Avenida Madre Teresa 449, lá em frente ao banhado. Bom, e faz um mês que a nova reforma tributária foi aprovada aqui no país, mas o assunto ainda tem gerado debates, né? Tem muita gente querendo saber melhor o que vai mudar e de que maneira o novo projeto vai impactar na nossa economia e no valor dos impostos que a gente paga. Para tentar responder essas perguntas, nós conversamos com especialistas que já analisaram com calma a repercussão da aprovação do projeto e os principais pontos da proposta e explicam melhor para a gente. Você sabia que quando falamos de impostos, a casquinha de sorvete tem outro nome? Ela é chamada de sobremesa láctea. Isso porque a empresa paga uma taxa menor do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Por se tratar de uma sobremesa láctea, o sorvete sairia mais caro. Isso também vale para bombons e perfumes. Nas embalagens, os bombons são chamados de wafer. Neste caso, o wafer não é taxado pelo IPI. Já o bombom paga alíquota de 5%. O perfume também paga diferente de uma água de colônia, 30% a mais. A Câmara dos Deputados aprovou em julho a primeira fase da reforma tributária que reformula a tributação sobre o consumo. Uma das medidas é justamente igualar os impostos de produtos parecidos, como o caso do bombom e o wafer. Eles pagarão a mesma alíquota, que ainda será definida. A transição para o novo modelo será de 7 anos, a partir de 2026. O próximo passo agora é aguardar a aprovação do texto no Senado.
O que vai mudar basicamente é um processo de facilitação e simplificação do regime tributário, saindo de 3 impostos federais para um imposto, que vai ser o CBS, né, a Contribuição Básica sobre Serviços, e 2 impostos estaduais, né, um imposto estadual, que é o ICMS, e o ISS, que é municipal, para um único, que é o IBS, que é Imposto Básico sobre Serviços. A principal mudança da reforma é a simplificação dos impostos. A ideia é extinguir as alíquotas cumulativas, que correspondem a cada etapa de um processo de produção. Na prática, será criado um imposto único. Vai funcionar da seguinte forma: 5 tributos que temos hoje, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, serão gradativamente substituídos pelo novo modelo de IVA. A reforma prevê que em 2033, o antigo sistema de tributação estará extinto. Com isso, vamos estar no mesmo patamar de vários outros países que já usam o IVA. Dessa forma, vai ficar mais claro para o consumidor o que ele está pagando. Um avanço para este gerente de supermercado. Ele conta que tem dificuldade nas negociações fora do estado, por conta da burocracia e das alíquotas variadas que são confusas. Hoje, se você pegar aí em todos uma gama de produtos, né, quando a gente fala de uma venda de um produto aqui, nós estamos falando de ICMS. Então, cada produto tem uma alíquota, então isso fica confuso para o consumidor final. No final ele não sabe se ele paga 18, se ele paga 12, se ele paga 25, né? Agora com o imposto único ele vai saber que aquele imposto é para todos os produtos, ele não precisa ser especialista. E é lógico, com esse imposto único não vai existir nenhum imposto acumulativo, que já não é correto, né? Então no final, eu acredito, depois no final de toda essa alteração, o consumidor final sai ganhando. E o comércio, né, em si, na hora das negociações com outros estados, acredito também que isso vai impactar na parte comercial. Hoje, os produtos industrializados, como os de mercearia e de perfumaria, pagam 18% de ICMS. Bebidas alcoólicas, 25%. O que fica isento é a maioria dos itens de hortifruti, isenção que vai continuar após a reforma, incluindo todos os itens da cesta básica. Seria bom. Nossa, pelo menos está sabendo o que você está pagando, né? Isso seria uma excelente ideia, viu? Porque aí dá para mim, você sabe o quê? Juntar todo o imposto, eu somar uma compra dessa aqui, ver quanto que eu paguei. Eu não sei, nunca fiquei sabendo disso. E por mais contraditório que seja, hoje quem ganha mais paga menos impostos, o que vai mudar com a reforma por causa da tributação sobre a renda, uma das propostas do texto. A reforma ela ainda é um ponto inicial, ainda tem muita coisa para ser discutida. Por exemplo, a reforma da tributação por renda, né? Para poder se discutir um processo, porque hoje uma pessoa que vai ao mercado e faz uma compra de R$100 e ela tem uma renda de 1.000, ela vai pagar 10% a relação. Se é uma pessoa que entra com uma renda de R$10.000 e ela faz a mesma compra dos mesmos produtos e paga o mesmo valor de R$100, isso vai impactar em 1% na renda dela. Então, a tributação sobre a renda é uma forma de equalizar e distribuir de forma mais adequada, e isso precisa ser avançado nessa reforma tributária. E a expectativa é que após os 7 anos de transição, a reforma tributária entre em vigor em um cenário econômico positivo para o país. Tem um mercado financeiro internacional e nacional que está de olho nesse processo para poder fazer a garantia da estabilização das contas públicas, a fim de que não tenha nenhum rompimento, nenhuma incerteza que venha gerar um processo maior de impacto no câmbio, na taxa de juros, eventualmente na inflação. Bom, depois de conhecer as mudanças, você também deve estar se perguntando, né? Por que temos tantos impostos e qual a função deles na gestão pública? Em termos gerais, eles servem para custear nossos serviços públicos. Mas para isso é preciso que os governos saibam aplicá-los da melhor maneira. E quem vai ajudar a gente a entender melhor essa relação é o repórter Samuel Strazer, que no Boletim Entrevista de hoje recebe uma advogada tributária. E no Boletim Entrevista de hoje a gente continua falando sobre a reforma tributária e por isso eu estou aqui com a Beatriz Gurgel, advogada especializada em direito tributário. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Samuel. E Beatriz, a gente teve a reforma tributária aí aprovada no dia 7 de julho,
tiveram algumas mudanças importantes, né? A unificação de alguns impostos, a criação de um sistema de cesta básica, né? Com alguns itens isentos, até um sistema de cashback, né? De imposto aí, foram diversas mudanças. Mas eu acho que para a gente explicar, né? Para as pessoas entenderem melhor essa reforma tributária, a gente precisa voltar do começo, né? E falar o que é um sistema tributário e qual que é a importância dele para um país. Tá. O Sistema Tributário Nacional ele foi implementado pela Constituição Federal de 88, né? E foi trazida a lei que regulamentou esse sistema, que foi trazido pela Constituição, ele foi implementado pela Lei 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional. E vocês percebem, essa lei é de 66, né? Então ela está desatualizada. E assim, a população entende o quanto que os impostos, os tributos em geral, né? Porque imposto é uma espécie do gênero que é o tributo. O quanto que os impostos pesam no bolso da população, né? Então essa reforma vem para conseguir readequar o nosso sistema tributário à nossa realidade atual. E eu acho que é legal a gente tocar num ponto, né, que o sistema tributário, ele de certa forma, ele mantém um país funcionando. É isso mesmo? Exatamente. Inclusive, assim, a gente tem outros tributos além dos impostos, mas o imposto, ele tem uma função muito importante no nosso país, que ele tem uma função fiscal e também tem uma função parafiscal, né? Nós temos os impostos chamados de extrafiscais ou parafiscais, que eles têm esse papel regulatório. Além de arrecadar, eles também regulam esse nosso sistema brasileiro, né? Então, realmente é importantíssimo a gente falar desse tema. E seria uma forma de fiscalizar a troca, o andamento do dinheiro no país, mais ou menos isso. Esses parafiscais, na verdade, eles ajudam ou a aumentar o consumo ou diminuir o consumo. Eles fazem uma regulação do quanto que vai ser arrecadado, onde vai ser gasto. Então, eles têm essa função auxiliar, né, e fundamental para o arcabouço fiscal todo do nosso país. E assim, quando a gente fala de imposto, né, isso está completamente ligado ao governo, a um sistema político também, né? Quando o assunto é a tributação, qual que é o papel e a responsabilidade, né, do poder público criar e atualizar, né, como foi recentemente, esse sistema tributário, né, para que seja justo e para que seja eficiente também? É que assim, o Estado, que é regido pelo governo, né, o governo administra o Estado Brasil, né? Ele precisa arrecadar, né? Ele precisa de dinheiro, ele precisa de receita. Para fazer frente a quê? Né? Então, ou seja, para que a gente paga os impostos, as taxas, as contribuições, os tributos em geral? Para que a gente tenha as políticas públicas, os serviços públicos colocados de forma organizada para a população, né? Então, saúde, educação, transporte coletivo, tudo isso tem que ser pago de alguma forma, né? E fundamentalmente são os impostos que financiam todo esse trabalho que depois é executado pelo governo, né, para sustentar o nosso Estado. E a gente teve aí algumas mudanças substanciais aí, né, nessa reforma, que podem e vão mexer no bolso de muita gente, né, e vão adequar muitas coisas, né, quando o assunto é imposto e tributação, né? Como essa mudança vai mexer, né, com o cidadão, né, geral, o cidadão comum do país? Então, ainda é cedo para falar, porque ainda está tramitando, a gente está no trâmite agora do Senado Federal, né? Depois vai ter que voltar para a Câmara, porque como se trata de uma PEC, a forma, o rito para aprovar uma mudança dessa, ele é mais complicado, né? Então, vai para uma casa legislativa, depois vai para outra. Então, ainda é cedo para me arriscar e falar algumas coisas. Porém, o que se busca com essa reforma é melhorar a vida do cidadão. Claro que a gente vai ter que ver as alíquotas finais, o texto final aprovado, se isso realmente vai acontecer, mas o que se pretende é isso, não
não aumentar essa carga para o cidadão, mas também ter o cuidado de manter a arrecadação no nível para que a gente consiga manter os serviços públicos como a gente tem conseguido e sempre com vistas a melhorar, né, esse sistema todo. Eu acho que é importante a gente frisar isso para a população, que muito tem se falado aí sobre a reforma tributária, muitas coisas realmente vão acontecer, mas alguns passos ainda estão sendo dados, muita coisa ainda está sendo discutida, muita coisa ainda vai acontecer antes de chegar aí na nossa casa, no nosso bolso. Exatamente. Beatriz, muito obrigado, seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço. Muito obrigada. Isso aí, voltamos para o estúdio. E como será que vai ficar o tempo na tarde de hoje e amanhã, hein? Vamos ver na previsão? Neblina intensa durante a manhã desta quarta-feira, mas o sol aparece e não há possibilidade de chuva. A máxima para hoje é de 28 graus e a mínima de 12. Amanhã, quinta-feira, o dia promete ser de sol sem nuvens. Há pouca chance de chuva, a máxima é de 30 graus e a mínima de 14. E amanhã tem estreia na programação da TV Câmara uma nova temporada do Educage, uma parceria da Câmara e do CAGE, o curso Alberto Santos Dumont, com foco na preparação dos estudantes para os principais vestibulares do país. Nesta nova temporada, além de matemática e física, teremos a disciplina de química e um novo formato com mais conteúdo teórico. Dá só uma olhada. Você, vestibulando que está pensando em entrar na universidade ou mesmo prestar o Enem, temos uma novidade para você. É que o programa Educage está com uma nova temporada. As videoaulas com matérias dos principais vestibulares continuam com o mesmo formato, mas agora o conteúdo teórico foi reforçado para garantir o aprendizado. E claro que ainda tem a parte prática, com resolução de exercícios, oportunidade de se preparar com aulas de qualidade e de graça através da nossa programação. A importância das aulas do Educage ela é muito grande para os alunos, tanto porque, primeiro, são aulas que são pensadas nos alunos que têm dificuldade, alunos de escolas públicas que não conseguem entender muito bem a matéria, acompanhar na escola. Então ela é pensada para ser acessível para esses alunos, mas também ter um nível bom o suficiente para aqueles que já querem avançar um pouco mais nos estudos. Então quem já está um pouco mais à frente, está tendo dúvida com algumas aulas, então pode rever também e entender melhor a matéria. E elas também são importantes, segundo porque elas são aulas que abordam conteúdos que são muito cobrados hoje em dia nas provas, tanto de vestibulares como o Enem, como em provas para ingressar em colégios. Para a nova temporada, além das tradicionais disciplinas de física e matemática, teremos aulas de química. Essas são algumas das matérias mais temidas nos vestibulares, mas que no programa vamos mostrar que não são um bicho de 7 cabeças. E essa sempre foi a aposta do programa, que surgiu de uma parceria entre a Câmara e o CAGE, o curso Alberto Santos Dumont. Mas além de mostrar que é fácil aprender sobre a área das ciências exatas, a proposta do Educage é criar um canal educativo para que toda a população possa ter acesso ao conteúdo didático, além de servir de reforço para os próprios alunos do CAGE. Ela é uma oportunidade para reforço para quem quer aprender, e esse ano a gente está trazendo várias aulas e assuntos abordando química, matemática e física, que são matérias que geralmente os alunos, tanto em escolas no ensino fundamental quanto no ensino médio, já apresentam dificuldade de acompanhar as matérias e também estudar para os vestibulares. Então é importante que eles assistam essas aulas que são pensadas para que os alunos compreendam de uma maneira fácil e acessível e consigam engrenar nos estudos. Lá nos estúdios, os trabalhos estão a todo vapor na produção dos melhores conteúdos. E eu estou aqui acompanhando tudo e tentando resolver os exercícios. E para você não perder nada, anota aí o horário do Educage. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 2h30 da tarde. Toda semana tem aula nova. O convite fica para todos da região de São José dos Campos e Vale do Paraíba para acompanhar na TV Câmara. O CAGE, nossa missão principalmente, é tornar o conhecimento acessível para todos, porque a gente sabe que hoje em dia nem todos têm a oportunidade de ter um ensino de boa qualidade. E com o CAGE surgiu o projeto do Educage, que é trazer essa educação não só para quem é nosso aluno, mas também para quem quer assistir essas aulas na cidade ou no país inteiro com o YouTube e ter acesso a um ensino de boa qualidade.
E vale ressaltar, todo o conteúdo das aulas vai ficar disponível no YouTube da Câmara para assistir quando quiser. Então, separe o seu material e ótimo estudo! E é isso, pessoal. A estreia da nova temporada é amanhã, às 2h30 da tarde. A cada quinta-feira, no mesmo horário, tem um novo Educage com uma nova matéria para você. Um ótimo estudo! Bom, e com esse recado a gente se despede do boletim. Lembrando que todo o nosso conteúdo você também acompanha nas redes sociais, nesses endereços que estão aparecendo aqui na tela. Vai lá, curta e compartilhe o nosso trabalho. Deixe também uma sugestão para a gente. Então é isso, a gente volta a se encontrar amanhã. Um abraço!